O papel da lei segundo São Paulo. Quando se chega à fé, a lei esgota o seu valor propedêutico e deve dar lugar a outra autoridade. Foi o que disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, ao falar sobre o valor propedêutico da lei, dando prosseguimento à sua série de catequeses sobre a Carta aos Gálatas. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. San Paolo ci ha insegnato che i figli della promessa, cioè tutti noi giustificati da Gesù Cristo, non stanno sotto il vincolo della legge. São Paulo ensinou-nos que os filhos da promessa, através da fé em Jesus Cristo, não estão sob o vínculo da lei, mas são chamados ao estilo de vida exigente na liberdade do Evangelho. No entanto, a lei existe, observou o pontífice. Portanto, na catequese de hoje, perguntamo-nos: qual é, segundo a Carta aos Gálatas, o papel da lei? No trecho que ouvimos, disse o Santo Padre, referindo-se à leitura proposta antes de sua catequese, Gálatas, capítulo 3, versículos 23 e 25, Paulo diz que a lei foi como um pedagogo. É uma bonita imagem que merece ser compreendida no seu justo significado. Parece que o apóstolo sugere que os cristãos dividem a história da salvação e também a própria história pessoal em dois momentos: antes de se tornarem crentes e depois de terem recebido a fé. No centro está o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus que Paulo pregou a fim de suscitar a fé no Filho de Deus, fonte da salvação, explicou o Papa. Dunque, a partire dalla fede in Cristo c'è un prima e un dopo. Por conseguinte, continuou Francisco, partindo da fé em Cristo, há um antes e um depois em relação à própria lei. A história anterior é determinada pelo fato de estar sob a lei. A história subsequente deve ser vivida seguindo o Espírito Santo. É a primeira vez que Paulo usa esta expressão, estar sob a lei. O significado subjacente implica a ideia de uma servidão negativa, típica dos escravos. O apóstolo torna-o explícito dizendo que quando se está sob a lei é como estar vigiado e preso, uma espécie de custódia preventiva. Este tempo, diz São Paulo, durou muito e perpetua-se enquanto se vive em pecado. Prosseguindo em sua catequese, o pontífice chamou a atenção para o fato de que a relação entre a lei e o pecado será explicada de uma forma mais sistemática pelo apóstolo na sua Carta aos Romanos, escrita alguns anos após a Carta aos Gálatas. In sintesi, la legge porta a definire la trasgressione e a rendere le persone consapevoli del proprio peccato. Em síntese, a lei leva a definir a transgressão e a tornar as pessoas conscientes do próprio pecado. Aliás, como ensina a experiência comum, o preceito acaba por estimular a transgressão. Na Carta aos Romanos escreve: quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, fortalecidas pela lei, operavam em nossos membros e produziam frutos para a morte. Agora, porém, livres da lei, estamos mortos para o que nos sujeitara, de modo que servimos um espírito novo, e não segundo uma lei antiquada. De modo lapidário, enfatizou o Santo Padre, Paulo expõe a sua visão da lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nesse contexto, a referência ao papel pedagógico desempenhado pela lei assume o seu pleno sentido. Nel sistema scolastico dell'antichità, il pedagogo non aveva la funzione che oggi noi gli attribuiamo. No sistema escolar da antiguidade, explicou Francisco, o pedagogo não tinha a função que lhe atribuímos hoje, ou seja, dar a educação de um rapaz ou de uma jovem. Naquela época, ele era um escravo cuja tarefa consistia em acompanhar o filho do dono ou mestre e depois trazê-lo para casa. Dessa forma, tinha de o proteger do perigo e vigiar para que não se comportasse mal. A sua função era bastante disciplinar. Quando o rapaz se tornava adulto, o pedagogo cessava as suas funções.
Dito isso, o pontífice frisou ainda que a referência à lei, nesses termos, permite que São Paulo esclareça a sua função na história de Israel. A Torá tinha sido um ato de magnanimidade por parte de Deus para com seu povo. Certamente teve funções restritivas, mas, ao mesmo tempo, protegeu o povo, educou-o, disciplinou-o e sustentou-o na sua fraqueza. É por essa razão que o apóstolo reflete sucessivamente ao descrever a fase da menoridade. Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, pois está sob o domínio de tutores e administradores, até o dia determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos subjugados pelos elementos do mundo. Insomma, la convinzione dell'Apostolo è che la legge possiede certamente una sua funzione positiva. Em suma, a convicção do apóstolo é que a lei tem certamente uma função positiva, mas limitada no tempo. A sua duração não pode ser prolongada para além disso, pois está ligada à maturação dos indivíduos e à sua escolha de liberdade. Quando se chega à fé, a lei esgota o seu valor propedêutico e deve dar lugar a outra autoridade. Francisco concluiu afirmando que este ensinamento sobre o valor da lei é muito importante e merece ser considerado cuidadosamente para não cair em equívocos nem dar passos falsos. Far-nos-á bem perguntarmos-nos se ainda vivemos no período em que precisamos da lei ou se estamos bem conscientes de que recebemos a graça de nos tornarmos filhos de Deus para viver no amor. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Apelo do Papa em conjunto dos prelados latino-americanos. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Que Dios nos conceda la gracia de afrontarla con la fuerza de la fe, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos, para que todos podamos vacunarnos. A medida que preparamos un futuro mejor como comunidad global interconectada, queremos brindar esperanza a todos sin exclusión. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos. Aún tenemos mucho por aprender sobre este virus. Pero una cosa es segura, las vacunas autorizadas funcionan y están aquí para salvar vidas. Son clave para un camino de sanación personal e universal. Os esforços heróicos dos profissionais da saúde nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes para proteger toda a família humana. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. La vacunación nos ayuda a proteger a los más indefensos. Nuestra decisión de vacunarnos afecta a otros. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Estamos unidos norte, centro y sur de América Latina y el Caribe para promover y apoyar la vacunación de todos y todas. Les animo a actuar responsablemente como miembros de la gran familia humana, procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena
su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias.